Lucas, capítulo 4. É interessante como Deus fala conosco, né? Toda a resposta que qualquer pessoa me pergunta, os irmãos me perguntam, mas qualquer pessoa me pergunta, eu sempre reflito no texto. Antes de eu escrever, eu reflito no texto. E essa aqui foi uma resposta que o Vitor me perguntou, e eu refletindo no texto, aí não parei mais de refletir, e esta manhã, né, era 4 da manhã, Deus estava falando comigo a respeito desse texto, por isso que eu vou compartilhar um pouquinho com vocês. Já estava preparada a mensagem, porque eu refleti no texto, preparei a mensagem, mas esta manhã, eram umas 4 e pouquinho, Deus estava falando comigo a respeito do texto, até que eu coloquei mais algumas coisas aqui para refletir com vocês. O que me chamou a atenção nesse texto aqui, quando eu fui mandar a resposta para o Vitor? O que me chamou a atenção foi o versículo 30, que diz assim: Jesus, passando por entre eles, retirou-se. De onde Jesus se retirou? Jesus se retirou da igreja. Da igreja. Por quê? Porque ele foi rejeitado. E se a gente... eu vou ler aqui o contexto só para que a gente possa aproveitar um pouquinho melhor. Diz assim: indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, a partir do verso 16. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração de vista aos cegos, e para pôr em liberdade os oprimidos, e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu-o ao assistente e sentou-se. E todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhe: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Todos lhes davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que lhes saíam dos lábios. E perguntavam: não é este o filho de José? Disse-lhes Jesus: sem dúvida, citar-me-eis este provérbio: médico, cura a ti mesmo. Tudo o que ouvimos ter se dado em Cafarnaum, faze-o também aqui na tua terra. E prosseguiu: de fato vos afirmo que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Na verdade, vos digo que muitas viúvas haviam em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome em toda a terra. E a nenhuma delas foi Elias enviado, senão a uma viúva de Serepta de Sidom. Havia também muitos leprosos em Israel nos dias do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o Ciro. Todos na sinagoga, ouvindo essas coisas, se encheram de ira, e levantando-se, o expulsaram-no da cidade e levaram até o cimo do monte sobre o qual estava edificado, para de lá o precipitarem abaixo. Jesus, porém, passando por entre eles, retirou-se. E o tema dessa mensagem é: ainda expulsam Jesus do meio da igreja. Jesus tinha o costume de estar ali na sinagoga, compartilhando a palavra, e havia ali, todos se maravilhavam. Mas quando Jesus trouxe uma palavra mais dura, referindo-se ao cumprimento da profecia de Isaías, capítulo 61, o pessoal da sinagoga não gostaram. Mas por que eles não gostaram? Porque feriu o que eles não gostariam que ferisse. Eles gostavam de ouvir palavras amáveis, afáveis, que os seus ouvidos se alegrassem, que seu coração se alegrasse. Mas nesse dia Jesus trouxe uma palavra dura.
mostrando que eles não valorizavam o enviado de Deus, porque essa profecia estava se cumprindo nele, era ele o enviado de Deus. Em outras palavras, ele disse, eu sou o Messias. Ele se revelou ali na sinagoga. O que tem me preocupado nesses últimos tempos? Eu estou vendo que a igreja de Cristo está em decadência. Eu andei observando a igreja, principalmente nesses últimos 10 anos. Principalmente nesses últimos 10 anos, eu andei observando mais próximo. Nessa pandemia, eu me debrucei um pouquinho sobre isso. E o que eu percebi? A igreja está se distanciando cada vez mais do Evangelho. A igreja tem se distanciado cada dia mais do Evangelho para atrair pessoas. E é o cuidado, nessa pandemia, eu havia me programado com o irmão Abílio. Eu queria fazer um curso TTI. O Abílio fez e nós íamos fazer, eu e ele ia fazer. Quando eu parei e observei a igreja, não a nossa, essa igreja aqui, a igreja de Cristo, eu falei, eu não posso fazer esse curso. E por que eu não posso fazer esse curso? Eu não poderia tirar os olhos da igreja. Eu não poderia desviar para qualquer outra coisa a não ser ter olhos só para a igreja. Então, eu não fiz esse curso de qualificação porque eu vi a necessidade da igreja, não a nossa igreja em si, mas a igreja de Cristo. Eu tenho visto que a igreja tem se distanciado. E esta aqui é uma prova do distanciamento. Quando o Messias veio, havia um grande distanciamento. Os escribas e fariseus pintavam e bordavam no meio da igreja. E estava tudo certo, porque eles ensinavam errado, o povo aprendia errado e estava perdido. E houve uma pergunta. Quinta-feira eu formei um grupo de estudos aqui na igreja. E quinta-feira houve uma pergunta, que se a pessoa que aprendeu errado, ela vai pagar pelo seu erro. E a minha resposta está aqui em Levíticos, capítulo 5, versículo 17, que diz assim, o texto de Levíticos 5:17. E se alguma pessoa pecar e fizer contra algum de todos os mandamentos do Senhor, aquilo que se não deve fazer, ainda que eu não soubesse, contudo será culpado e levará a sua iniquidade. Irmãos, ninguém será salvo por ignorância. Ninguém vai poder chegar diante do Senhor e falar, eu não sabia. Então, a minha resposta foi, não somente a pessoa que aprendeu errado, quanto o que ensinou errado. Porque ninguém pense que por ensinar errado, por não saber, vai ter atenuante. Não terá, não. Então nós precisamos nos voltar para a palavra do Senhor. E essa palavra se cumpriu neste dia. Essa profecia se cumpriu neste dia. Versículo 18. Diz assim, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração de vista aos cegos e para pôr em liberdade os oprimidos. O texto profético, ele dizia a respeito ao propósito de Deus para o ungido do Senhor, ou o Messias vindouro. Jesus veio para cumprir esse propósito de Deus, mostrando que aqueles que desejam segui-lo também devem se submeter a este propósito. Existe um propósito de Deus para a nossa vida cristã aqui na terra. Existe um propósito de Deus. Qual é? Está todo descrito aqui. É por isso que não haverá desculpa. Está todo descrito aqui o propósito de Deus para a vida cristã aqui na terra. Está todo descrito. Então não haverá desculpa chegar diante do Senhor e dizer, mas eu não sabia. O problema é que as pessoas hoje estão aprendendo errado e aí
Tem se tornado um fardo viver a vida cristã. Para muitos, a vida cristã é um fardo. Mas não deveria ser. Sabe por quê? Nós, cada um de nós, o profeta Joel disse, mas recebereis poder, derramarei o meu espírito sobre toda a carne, né? E Jesus, antes de subir, disse no Atos 1:8, mas receberei poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. A vida cristã não é um fardo, mas para muitos tem sido. Nós fomos ungidos para viver essa vida cristã. Então ela não pode ser um fardo. A vida cristã não pode ser um fardo. Quem vive a vida cristã tentando tirar casquinha das coisas do mundo, ele está achando que a vida cristã é um fardo. Ou está levando a vida cristã como um fardo. E a vida cristã não é. Quem vive tentando tirar casquinha das coisas do mundo é porque ainda não experimentou uma vida cristã saudável. Sabe por quê? A vida cristã, ela é boa, perfeita e agradável. Porque essa é a vontade de Deus. Boa, perfeita e agradável. Para quem se propõe a viver a vida cristã é uma maravilha, a melhor coisa do mundo. Não quer dizer que nós não teremos problema. Aqui neste mundo, aqui nessa terra, todos têm problema. Até os poderosos têm problema. Então nós não podemos querer nos livrar dos problemas, porque problemas todos nós teremos. Mas a vida cristã é prazerosa demais, gente. A vida cristã, Deus nos dá vida abundante. É uma vida feliz, é uma vida regalada, é uma vida plena. Então a vida cristã não pode ser um fardo. A vida cristã é maravilhosa. Como pode alguns achar que é um fardo? É porque ainda não experimentou o que é o propósito de Deus para a vida cristã aqui na terra. E nós precisamos anunciar para que as pessoas possam viver essa vida cristã verdadeiramente. Quem não vive uma vida cristã verdadeira não sabe disso. E aí vai buscar satisfação nas migalhas que o mundo oferece. Os prazeres do mundo são só momentâneos. Eles não são perenes como a vida cristã, eles são só momentâneos. Hoje tomam umas e outras, né? Aproveita daqui e dali, mas é só momentâneo. Também tem problemas. Então nós não podemos achar que a vida cristã é sem problema. Porque o Senhor nos ungiu para viver essa vida cristã. E Ele nos ungiu para evangelizar os pobres de espírito. Como diz lá em Mateus 5, versículo 13. Bem-aventurados pobres de espírito, porque dos tais é o reino dos céus. Gente, evangelizar os pobres de espírito, para que venhamos a evangelizar os pobres de espírito, precisa haver desprendimento. Nós não podemos ficar presos a determinadas coisas ou a dogmas, até mesmo evangélicos, gospel. Nós precisamos nos dispor a ir levar as boas novas aos pobres de espírito, aos quebrantados. Porque há corações sedentos, sim, pelo Senhor. Há corações sedentos. E evangelizar para esse sedento é o nosso grande desafio. Porque muitas vezes a gente não consegue alcançar o sedento. Porque nós ficamos presos nas nossas coisinhas. Ou nas coisas gospel meramente. Na obra de Deus, nós precisamos estar à disposição do Senhor e não à disposição de nós mesmos. Na obra de Deus, nós não podemos fazer exigências. Na obra de Deus, nós não podemos ter outros interesses. Há muitos corações sedentos por Deus, mas ainda não o conheceram, porque não tem ninguém disposto a elevar. Nós estamos acostumando numa vida cristã somente de nos reunir aqui na igreja e cultuar a Deus, glória a Deus e aleluia, mas não abre a boca na rua. Não se dispõe a convidar um amigo para estar conosco.
Não se dispõe a sair da sua casa e na casa do seu amigo para levar uma palavra, para fazer uma oração. Então nós estamos muito presos a essas coisas ainda. Por quê? Porque a vida é corrida. É corrida sim. A vida cristã, ela precisa ter lugar nessa nossa correria. Porque senão nós vamos ficar virando em volta e não fazemos a vontade de Deus. E as pessoas que estão sedentas por Deus, elas estão se perdendo. Porque nós estamos desperdiçando o nosso tempo conosco mesmo ou com quem não quer nada com Deus. Quem quer algo com Deus, o próprio Senhor disse aqui um pouquinho mais para frente no 9:23, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Nós precisamos evangelizar. Não basta, nós não podemos nos satisfazer apenas de cultuar. Nós precisamos evangelizar. A ordem foi do próprio Senhor Jesus Cristo. Para levar vista aos cegos, precisa haver também disposição. Ninguém leva a vista aos cegos se não se dispor a sair da sua zona de conforto. O cristão, ele está preso muitas vezes na sua zona de conforto. Criou uma rotina e não abre mão dela. Por quê? Porque é gostoso muitas vezes. É gostoso. A nossa zona de conforto é gostoso. Mas o que acontece? Muitos não cumprem mais sua missão. Porque está perdendo a visão. E foi isso que eu detectei nesses últimos 10 anos. A igreja está perdendo a visão. Está deixando de cumprir a sua missão. Muitas vezes, o número de pessoas não corresponde ao número de convertidos. Às vezes é só um número, mas não corresponde ao número de convertidos. E nós precisamos anunciar essas boas novas para que as pessoas se convertam. E o Atos, no capítulo 3, versículo 19, diz assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Quer dizer, quando há arrependimento, precisa haver conversão. E se houver arrependimento e houver conversão, os pecados são apagados. E se os pecados são apagados, vem o tempo de refrigério, vem a alegria da alma. Parece que sai um peso de cima da pessoa. Por quê? Porque os pecados foram apagados. E como que os pecados são apagados? É pela presença do Senhor. Então, nós não podemos nos conformar com números apenas. Nós precisamos saber se converteu de verdade, não se converteu ainda. Vamos dar assistência. Nós precisamos nos dispor para dar assistência. Eu vou falar do pastor Gedide dessa semana passada. Nós fomos buscar o carro dele e na estrada, pastor Gedide, com 83 anos, ele falou assim para mim: Isaías, eu quero me dispor para dar estudo, porque ele está vendo que está difícil. Nós precisamos de pessoas para dar estudo para os novos. E o pastor Gedide mora lá em Pedreira, com 83 anos, se dispôs a dar estudo e vir aqui para a posse, dar estudo. Sabe o que é isso, gente? É querer, é amar as pessoas, é se desprender da sua zona de conforto. O pastor Gedide, ele já fez tudo isso há muito tempo, mas ele quer continuar fazendo. Ele fez isso comigo. Eu estou aqui hoje, mas ele fez isso comigo. Ele cuidou de mim quando eu estava lá, não conhecia nada, ele cuidou de mim. Nós precisamos de pessoas que se desprendam de coisas do seu dia a dia, do seu cotidiano, para levar as boas novas aos pobres de espírito. Sabe quem que são os pobres de espírito? Muitas vezes nós não sabemos quem são os pobres de espírito. Pobre de espírito é aquele que sabe que ele é totalmente dependente de Deus para a sua salvação. Esse é o pobre de espírito, que diz lá no Mateus 5:13. Tem pessoas que querem, que sabem que precisam de Deus para a sua salvação, mas não sabem, como o Filipe e o eunuco. Como poderei saber se não tem quem me explique? Nós ainda precisamos explicar, é por isso que eu venho dar estudo.
E na quinta-feira nós estamos com um grupinho aqui na igreja, formados para dar estudo aqui nas quintas-feiras. Tem mais pessoas que querem? Venham, sem problema. Mas é importante, quando você entende o plano de Deus para a vida cristã, você se dispõe a fazer coisas que vai te tirar fora da zona de conforto. Mas nós precisamos estar disponível para isso. Agora, para levar liberdade ao cativo, precisa haver compaixão. Nós, cristãos, estamos mais juízes do que evangelistas. Nós julgamos muitas pessoas. E nós achamos que já foi feito de tudo, não tem mais o que fazer. Tem sim, irmãos. E eu vou falar para vocês, eu nunca desisto de pessoas. Quando a pessoa quiser, eu quero. Eu sempre quero. Mas quando a pessoa não quer, beleza. Vai pensar um pouquinho. Mas se ela quiser, eu quero. Sem problema nenhum. Então nós precisamos parar de julgar. Não, essa pessoa não tem mais jeito. Não, tem jeito sim. Tem jeito sim. Nós sempre devemos semear a palavra. Pode ser que não dê resultado hoje. Mas se for a palavra de Deus, amanhã, depois, daqui 10 anos, pode ser que dê resultado. Mas nós precisamos ter compaixão pelas almas. Porque Jesus, quando olhou para aqueles que o rejeitaram, ele sentiu compaixão. E ele diz assim, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te foram enviados. Quantas vezes eu quis te juntar como a galinha junta os seus pintinhos, mas vós não quisestes. Jesus olhou para aqueles que o rejeitaram e iriam logo depois crucificá-lo com compaixão. Está faltando compaixão no meio da igreja. E nós precisamos aprender o que é compaixão. Não desista do teu irmão. Se ele está fraco hoje, manda uma mensagem de apoio. Mas sempre fale a verdade. E se ele perguntar, estou certo ou estou errado? Se tiver errado, vai estar errado. Mas eu estou aqui para te ajudar. Não precisa dizer que está certo, você está errado. Diz, está errado, mas olha eu aqui, estou aqui para te ajudar. Então nós precisamos exercitar a compaixão. A compaixão faz parte da vida cristã. Mas nós precisamos saber que se rejeitaram Jesus lá atrás, eles também vão rejeitar a nós. E como agir quando somos rejeitados? Como agir? Vocês acham que eu já não fui rejeitado? Já fui rejeitado, sim. Já fui rejeitado, sim. E como agir quando a gente é rejeitado? Com amor e compaixão. Porque senão sobe no nosso coração uma ira, sobe uma raiva, e aí você faz o que qualquer um faz. Nós somos cristãos, nós não fazemos o que qualquer um faz, não. Nós somos um povo diferente, que não faz o que é comum. Ele faz algo diferente. E se te bater numa face, oferece a outra. É fácil? Então nós não somos pessoas comuns. Nós somos pessoas diferenciadas. Agora, se nós tivermos atitudes comuns, nós somos comuns. Não entendemos o que é uma vida cristã. Então, se rejeitaram Jesus, também vão rejeitar a nós. Se não quiser ouvir Jesus, também não vão nos querer ouvir. Mas pode não querer ouvir hoje, não querer ouvir amanhã. Uma hora ele vai precisar ouvir. E quando precisar ouvir, tenha uma palavra. Mas essa palavra precisa ser de Deus. Essa palavra não pode ser só filosofia. Essa palavra não pode ser o que você acha. Essa palavra não pode ser um desabafo. Está vendo? Jogar na cara. Você não quis, né? Lá atrás você não quis, agora está precisando. Não pode ser isso, gente. Não pode ser assim. Nós somos um povo diferente. O cristão, ele precisa saber disso. Que se rejeitaram Jesus também, uma hora ou outra vão nos rejeitar. E quando nos rejeitar, nós precisamos ter a postura certa, a postura correta. E qual é a nossa postura como Jesus? Como Jesus. É fácil? Não é. Ele era Jesus. É o que todos nós dizemos, né? Ah, mas ele era Jesus, né? E eu sou eu. Pois é. Só que sabe o que ele fez? Ele fez tudo isso e nos capacitou vindo
com o seu Espírito Santo morar dentro de nós, sabe para quê? Para nos capacitar para fazer as mesmas coisas e obras até maiores. Então nós somos capazes de fazer as mesmas atitudes de Jesus. É só nós entender que se fizer assim com Ele, vão fazer conosco, para nós ter, no momento que fizer isso conosco, a gente ter a atitude correta. Nós não devemos olhar para a rejeição e nos desanimar. E tem muitos cristãos desanimados de fazer a obra do Senhor, por quê? Porque foi rejeitado, porque não deu certo, porque quebrou a cara várias vezes. E aí? Jesus também aconteceu isso com ele, ele cumpriu a sua missão até o fim. Vida cristã nunca foi fácil, não será agora. Se a tua vida está difícil, sabe que você está no caminho certo. Porque foi assim com Jesus, foram os passos muito difíceis. Agora, o que nós precisamos é sair do comodismo. Se tua vida está sombra boa, água fresca, sabe que você está errado. Se você não está fazendo nada pela obra do Senhor, pelo reino de Deus, não está evangelizando, não está convidando ninguém, não está anunciando o Cristo, alguma coisa está errada com você. Porque não é assim, nunca foi assim. Assim como Jesus, muitos não vão nos querer no meio deles. Nós precisamos saber nos posicionar para evangelizar. Muitas vezes nós somos rejeitados porque o meio é hostil, porque as pessoas são hostis. Mas muitas vezes nós somos rejeitados porque nós não sabemos a hora de falar, é a hora de nos calar. Nós agimos errado e lançamos, porque é obra de Deus, é difícil. Não, às vezes é você que está errando. É você que está agindo errado, é você que está fazendo errado. Nós precisamos saber a hora de falar e a hora de calar. Eu fui trabalhar numa empresa há uns 15 anos atrás, e lá tinha um técnico que ele acompanhava os vendedores. E aquela semana caiu de ele acompanhar a minha região. E aí ele foi comigo. Isso ele confessou depois, porque essa pessoa, ela congrega aqui conosco hoje. Mas essa pessoa não queria nada com Deus. E quando o Alves, ele soube que ele ia comigo, ele sabia que eu era crente, pior, eu era pastor, ele já vai ficar na minha orelha o dia inteiro. E eu pedi uma estratégia para Deus, porque eu sabia que eu ia com ele, que ele não era convertido, e eu pedi uma estratégia para Deus. E qual foi a estratégia para Deus? Não falar nada. Até meio-dia, nós trabalhando junto ali, e ele acompanhando a minha venda, e ele fazendo o trabalho técnico dele, e acompanhando a minha venda, e eu não falava nada. E ele, achando que eu ia falar para ele, ficar no ouvido dele a manhã toda, e eu não falei nada. Aí, na hora do almoço, porque é muito corrido, até hoje, vendas de rua, quem trabalha na rua sabe, venda de rua, em 5 minutos eu almoço e eu já estou atendendo de novo. 5 minutos. Hoje. Na época era a mesma coisa. Então eu passava, encomendava a Marmitex, e atendia o cliente, passava, pegava o Marmitex e parava numa sombrinha ali, comia rapidinho e saía de novo. Faço assim ainda hoje. E aí fomos lá, pegamos o Marmitex, e procurando uma sombra. Aí achamos uma sombra. Parei o carro no meio e nós comendo ali. Ele falou, uma igreja aí, ó. Ele falou para mim, a igreja, é da sua. Aí eu olhei e falei, não é não. Eu falei, não, mas é batista. Eu falei, não, mas essa aí é batista brasileira. Qual é a diferença? Foi aí que eu anunciei Cristo para ele. A manhã inteira calado, eu procurando uma oportunidade de falar de Cristo para ele. Ele aceitou Jesus e está até hoje aqui conosco. Então, nós precisamos saber o momento de falar e o momento de nos calar, mas nós temos que ter a direção de Deus. E é isso que as pessoas não buscam mais, a direção de Deus, ou nem sabem que Deus tem uma direção. O nosso testemunho é a nossa maior mensagem. Sabe o que chamou a atenção dele? Ele falou assim, porque ele acompanhava os outros vendedores também. Ele falou, você não mente. Chamou a atenção dele. Porque para vender, muitos vendedores fazem, vende até a mãe sacada, mas vende.
E nós precisamos ter um testemunho. Então, assim como Jesus, nós precisamos saber. Muitas pessoas não nos querem, mas se for porque o meio é hostil, Deus seja louvado. Agora, se for porque nós não sabemos nos posicionar, aprenda a se posicionar. Aprenda em que meio que você está, avalie o meio que você está e peça direção para Deus. Deus sempre te dá uma direção. Também, assim como Jesus, as palavras são duras para aqueles que sempre resistem às Escrituras. Quem sempre resiste, a palavra sempre vai ser dura. Quem não quer ouvir a verdade, não se alega com uma repreensão. Provérbios, no capítulo 9, diz algo interessante aqui. Provérbios, capítulo 9, versículo 6, diz assim: deixai os insensatos e vivei, andai pelo caminho do entendimento. O que repreende o escarnecedor traz afronta sobre si, e o que censura o perverso a si mesmo se injuria. Não repreendas o escarnecedor para que te não aborreça. Repreende o sábio e ele te amará. Dá instrução ao sábio e ele se fará mais sábio ainda. Ensina o justo e ele crescerá em sua prudência. Nós precisamos saber que aquele que não aceita, ele pode se voltar contra nós se nós nos precipitar. Aquele que não aceita a repreensão, se a gente o repreender pelo seu erro, ele vai se voltar contra nós e vai virar nosso inimigo. Então nós precisamos ser sábios, buscar direção em Deus. Esses aqui se voltaram contra Jesus, mas Jesus falou que deveria ser dito, e mesmo assim eles se voltaram contra Jesus. Então quando a gente fala a verdade e as pessoas se voltam contra nós, glórias a Deus, Deus seja louvado. O problema é quando nós erramos o alvo ou erramos a dose. Nunca se iluda. As pessoas, elas querem afago, eles querem tapinha nas costas, mas não querem correção. Quando um insensato é corrigido, ele vai desejar nos expulsar também. Assim como expulsaram Jesus, porque eram insensatos, vão desejar nos expulsar também. Não se iluda, se expulsaram Jesus, vão expulsar a nós também. Nós devemos ter algo no nosso coração, sempre a verdade. Nunca devemos deixar de falar a verdade. Nunca devemos deixar de pregar o Evangelho. Nunca devemos de parar de falar do amor de Deus. Nunca devemos parar de evangelizar, porque esta é a minha e é a tua missão. Você tem evangelizado alguém? Você tem dado testemunho de Jesus Cristo com a tua vida? Que o Senhor nos abençoe, que nós possamos dar bom testemunho de Cristo e ser suas testemunhas por onde quer que andemos.